Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso módulo 3 e hoje nós vamos falar sobre gestão da cadeia de compromissos. Uma forma de a gente trabalhar a gestão da mudança é a gente monitorar quais são os compromissos que estão assumidos e como é a maturidade desta cadeia funcionando no ciclo como um todo. Um projeto ele é feito de vários links, onde as pessoas estão engajadas e é para isso que nós vamos trabalhar com a gestão da maturidade de compromisso, entender como isso funciona. Uma das formas clássicas de se resistir à mudança é quebrar compromisso. É não participar de reunião, não aparecer, não dar patrocínio, não cumprir com as suas tarefas. Então é disso que nós vamos falar aqui e vamos trabalhar, que tem muita coisa interessante. Lembrando, sempre tem a teoria e uma ferramenta associada. Vamos começar. Para a gente falar de cadeia de compromissos, é importante a gente pensar como que funciona um projeto. Então, projetos são intervenções em processos e eles têm objetivo para as definir. Então, lembra, quando um processo não está funcionando adequadamente ou ele precisa de um upgrade, nós vamos chegar e vamos fazer uma intervenção naquilo. Essa intervenção ela tem que acontecer num prazo determinado. Para que isso aconteça de maneira estruturada, o projeto precisa trabalhar com um grande conjunto de pessoas. Então, nós dizemos aí que existem as tais partes interessadas ou stakeholders, né? Então, eu tenho o patrocinador, eu tenho o executor, eu tenho o beneficiário geral do projeto, né? Tudo isso funciona para que as coisas aconteçam. E quanto mais eu trabalho com equipes mistas, mais essa gestão de compromissos ela fica importante, ela fica necessária para o nosso trabalho. Entender esse processo como um todo faz a diferença. Então, para que o objetivo ali seja atendido, nós temos que estar alinhados. Então, as expectativas de todas as partes têm que estar prontas. Isso aí não é novidade, todo projeto a gente fala sobre isso. Só que essas expectativas estão ligadas diretamente à minha percepção do benefício do projeto. E é aí que entra a estrutura do compromisso. Uma boa cadeia de compromissos está relacionada a perceber que aquele projeto vai me atender de alguma forma, ou entender qual é a minha parte naquele projeto como um todo. Então, vamos ver como é que esse negócio funciona na prática. Tá? Todos nós somos responsáveis por tarefas. Então, assim, eu faço uma tarefa, que passo para outro que faz uma tarefa, que passo para outro que faz uma tarefa. Ou então, nós dois juntos trabalhamos numa tarefa, mas para isso nós precisamos combinar. Quem vai fazer o quê, que dia, que hora, como é que a gente vai trabalhar. Esses links têm que acontecer. Então, todos executam tarefas conforme planejado. Isso é o que se espera de um bom projeto. O que acontece na prática? Na prática, as pessoas foram indicadas como responsáveis, mas não necessariamente se adonaram disso. Elas não abraçaram essa responsabilidade, não trouxeram para si o compromisso de fazer a coisa acontecer. Ou desconhecimento, conflito de prioridade. Normalmente a gente não é dono do nosso próprio tempo, a gente participa de outra equipe. Então, o nosso chefe determina o que a gente precisa, o nosso cliente lá na ponta determina o que a gente precisa. Às vezes, um imprevisto, né, uma coisa, uma pane, uma pandemia pode mudar o conceito. Então, a gente sempre trabalha com conceitos diferentes. Então, a ideia aqui é pensar que, de fato, nem tudo sai como planejado. E se nem tudo sai como planejado, existem falhas aqui no ponto, né? Esse link aqui é muito suave, muito sutil. A falta de engajamento, ela pode acontecer porque nós não somos capazes de manter os compromissos. Então, fica com essa mensagem na cabeça. Uma boa cadeia de compromissos significa uma boa execução de projeto. Quando a gente fala de engajamento, nós estamos falando basicamente de ter uma boa cadeia de compromissos. Se é uma boa cadeia de compromissos, nada acontece. Quando os compromissos se quebram, a gente começa a sentir no cronograma. A gente começa a sentir a reunião que não aconteceu, o teste que não aconteceu, o levantamento de dados que não aconteceu, a facilitação que não aconteceu, tudo que não aconteceu e, obviamente, isso vai trazer um retrocesso na forma de retrabalho, na forma de maus entendimentos, na forma de um prejuízo. A gente vai trabalhar sempre trabalhando em prejuízo, por quê? Porque os compromissos que foram assumidos ou não foram assumidos foram determinados ou alguém assumiu por mim, né, que eu ia fazer tal coisa, mas não me consultou. Ou seja, tem uma série de problemas aí que podem impactar. E cabe sim a gestão da mudança gerenciar esses compromissos. Tá? Então, cabe a gestão da mudança, já que estamos falando nisso, né, analisar, mensurar e oferecer os níveis de engajamento. Lembra que lá na estrutura do projeto nós temos o GMO, né, que é a gestão de mudança organizacional, junto com o PMO, lá em cima, um cuidando
de dados tangíveis, que é a matemática do projeto, e outro cuidado do intangível. Cabe a nós, gestão da mudança, observar a cadeia de compromissos como um todo e falar, olha, gestores do projeto, nós estamos com um problema em cima disso aqui. Os compromissos assumidos não estão fortes, ou nós não temos uma estrutura saudável de estabelecimento de compromisso. Nós estamos colocando nomes nas tarefas, estamos delegando e não estamos assumindo com as pessoas se elas vão fazer ou não, não temos mecanismos de medição, não temos mecanismos de pressão. Tudo isso pode ser um grande problema na hora da gente construir o engajamento do projeto. É bom entender isso, ok? Dito isso, como é que uma estrutura de compromissos tem que funcionar? Como é que funciona essa cadeia? Para a gente ter um compromisso bem estruturado, existem passos determinados que eu vou explicar agora no detalhe para vocês como é que funciona. Então, vamos lá, vamos começar a entender a relação de um compromisso. Primeiro passo que nós vamos entender, todo compromisso, seja uma reunião, seja um projeto inteiro, seja um teste, seja um levantamento de dados, é uma relação entre um solicitante e um executor. Alguém solicita e alguém executa. Esse é o conceito. Esses papéis podem mudar ao longo do trabalho, mas sempre alguém pede e alguém faz. Exemplo, esse treinamento nosso aqui. Eu pedi para você assistir o treinamento, você se comprometeu a assistir o treinamento e está fazendo isso agora. Então, um solicitante e um executor. Eu sou o executor, eu estou dando o treinamento para você. E você foi o solicitante que falou, me ensina. Então, a gente tem esse modelo. Para que isso aconteça de maneira estruturada, eu preciso fazer um pedido e esse pedido tem que gerar um produto. Olha que interessante. Solicitante com o executor, um pedido e um produto. Essas são as características básicas. O pedido pode ser um agendamento e o produto a reunião. O pedido pode ser uma solicitação de teste e o produto pode ser a validação do desenvolvimento, seja lá o que for. Mas sempre a relação entre solicitante e executor. Para que tudo isso aconteça de maneira harmônica, existem 4 passos. Então vamos começar. O primeiro passo, sendo redundante aqui com a palavra pedido, é o pedido, o solicitar. E é muito interessante quando a gente fala de solicitar, porque o princípio básico da solicitação é a sedução. Esquece qualquer conotação amorosa ou sexual da palavra. Seduzir, convencer o outro a fazer. E para isso eu preciso ser muito claro. O que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito, né? Que evidência comprovará e etc. Normalmente quando a gente pede algo para alguém, a gente tende a tentar seduzir o outro. Então é sempre um favorzinho, é sempre uma coisa muito rápida, para você não vai ser problema. A gente tenta simplificar. E ao simplificar, a gente não constrói uma verdade absoluta. Então, um bom compromisso, ele nasce de um pedido bem feito. Estruture adequadamente. Se você é quem está recebendo o pedido, né, você é o executor, faça as perguntas básicas. Legal, para que serve? Como vai funcionar? Como é que a gente sabe que vai dar certo? Só essa perguntinha, como é que a gente sabe que vai dar certo, muda o mundo. Porque você cria a evidência. Cria uma evidência que lá na frente pode ser negociada. Bom, feito isso, o solicitante fez um pedido. Só o fato dele fazer o pedido não significa que está tudo pronto. Eu só pedi. Entra a segunda etapa de uma boa cadeia de compromisso, que é a negociação. Então, pedir não basta. A gente precisa negociar. E para negociar, eu preciso levar em consideração vários fatores, né? Qual é a data, que item vai ser utilizado, quais são as premissas, descrição do produto, blá, 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 blá. Então, quem negocia, na verdade, quem pede as coisas é o executor. O executor fala, deixa eu ver se eu entendi direito o que você está me pedindo. Você está me pedindo isso, 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 dessa forma, é assim que você quer, não é? Vamos combinar direitinho. Então, neste modelo aqui, a gente pode ficar debatendo bastante tempo. Não é da nossa natureza essa negociação. A gente quer parecer solícito, a gente quer ajudar, a gente quer fazer. Então, rapidamente é feito um pedido e a gente já aceita do outro lado e não negocia. Aqui começam as quebras de compromisso. Aqui começam as quebras, quando a gente não negocia adequadamente o que precisa ser feito. Então, pedi, está feito o pedido, beleza, vamos negociar os termos. Uma vez que eu negociei isso, pode acontecer de não ter acordo. Não dá porque eu não tenho tempo, não tenho recurso, não tenho equipe, não tenho, né? E aí volta e revisa o pedido. Então, enquanto esse acordo não sair, a gente fica preso nesse bate-volta aqui, ó. O que vai ser feito, como vai ser feito, até que a gente tenha um acordo. Teve o acordo? Legal. Nasce um compromisso. Percebe? O compromisso tem que existir a partir do acordo. Eu, executor,
preciso concordar com aquilo que você está pedindo. E aí, maravilha, beleza, vamos para a terceira fase. Me comprometi a fazer, vamos fazer. Então, vamos cumprir os termos, vamos executar o que foi feito. Qual é o plano de trabalho, como é que a gente vai fazer, medições parciais, tudo que a gente tem que fazer e ficamos nessa brincadeira. Pode acontecer que no meio do caminho a gente tenha mudanças, isso pode acontecer. A mudança pode ser uma mudança no requerimento do cliente, pode ser uma mudança de ambiente, olha, aquilo que a gente achou que ia poder fazer não ia dar. Quantas mudanças podem acontecer ao longo de um compromisso? Inúmeras. A gente pode ter várias mudanças, desde que eu sempre volte para fazer o pedido. Aquele que está promovendo a mudança tem que voltar a pedir. Voltando a pedir, eu volto a negociar. Voltando a negociar, eu faço um novo compromisso. Se esse ciclo for mantido, a gente está saudável. O que não pode é pedir uma alteração e querer que seja feita sem negociar os termos. Então, isso aqui é doentio e isso atrapalha os projetos. Então, fazer com que esse ciclo se renove aqui é importante. Toda vez que uma alteração foi feita, volta e pede novamente. Pode inverter os papéis, né? A gente pode inverter. Pode ser que o executor mudou uma característica de ambiente e fala, olha, eu achei que ia ser assim, não vai ser. Aí é ele quem pede para mudar. Eu achei que eu ia conseguir fazer no tempo e não consegui. É o que a gente conhece nos projetos como solicitação de mudança ou change request. Isso é muito comum, tá? Então, voltando para o nosso ambiente normal. Não tem mudanças? Segue, terminamos o compromisso. Então, nada aconteceu diferente. O pedido foi feito, eu negociei adequadamente, eu executei de maneira bacaninha. Nasceu o produto. O produto precisa ser verificado. E ele tem que ser verificado de que forma? Cruzando com aquilo que foi negociado. Na negociação nós não dissemos, tem que sair nesse prazo. Aqui eu vou chegar e falar, saiu no prazo? Saiu. Tem que ser feito com essas características. Tem essas características aqui? Tem. Ah, tem que ter esse nível de funcionalidade. Tem esse nível de funcionalidade? Tem. Então, esta verificação é que dá origem ao aceite. Então, o aceite me libera do compromisso, assim como o produto me libera do pedido. Quando isto funciona de maneira harmônica, eu tenho um ciclo de compromissos correto. Isso serve desde uma pequena reunião, isso serve para um grande workshop, isso serve para uma fase de desenvolvimento, isso serve para um projeto inteiro. Agora, o que normalmente acontece? Normalmente acontece esse ciclo. A gente recebe o pedido e sai fazendo. Recebe, faz, recebe, faz, recebe, faz. Sem negociar e sem validar. Gente, isso aqui é uma desgraça. É isso que afunda projetos. A gente fica tão feliz em fazer que a gente já pega o pedido e já sai fazendo. Ou o pedido vem de cima para baixo, né? Goela abaixo, aquela coisa que a gente costuma dizer. E aí as coisas complicam de uma maneira absurda. Isso aqui é o caminho do inferno. Todo projeto que eu conheço que afundou por causa disso. Ou porque não teve negociação adequada, ou porque não teve validação adequada. Sem validação não tem aprendizado. E sem aprendizado nada funciona. Então, um bom ciclo de compromisso tem que envolver todas essas partes. Bom, beleza. Aí você me diz, ok, Edson, maravilha, entendi o conceito, mas como é que a gente coloca isso aqui na prática? E aí que entra a maravilha do nosso treinamento aqui, que para tudo tem ferramenta. Para tudo tem ferramenta. Nós vamos usar um modelo de mensuração bastante focado, ele não é simples, ele é muito complexo, mas a utilização dele é bastante simples. Nós vamos trabalhar com 2 níveis de atuação, frequência e intensidade. Então, para cada um dos passos, desses 4 passos, né, solicitar, negociar, executar e avaliar, nós temos critérios ou boas práticas. Então, para que eu tenha exemplo aqui do que está na tela, para que eu possa negociar de maneira adequada, eu preciso ter compreensão da tarefa, eu preciso negociar os recursos, eu preciso planejar as atividades, eu preciso definir quais são os padrões de qualidade e aceitação, eu preciso ter nível de acompanhamento e tem que ter nível de envolvimento de pessoas, percebe? Tem um conjunto de coisas. Então, esses são os critérios. Isso que está aí nessa cor meio verde são os critérios ou boas práticas. Dentro disso, você vai ver uma sequência de afirmações. Essa sequência de afirmações são os níveis de maturidade para esse tipo de critério. Então, por exemplo, na compreensão da tarefa, o nível mais básico, ou seja, quase não tem maturidade nenhuma, não existe evidência de satisfação do pedido. Pedir e
faça do jeito que der aí, não tem nada claro, do tipo assim, olha, construa para mim um relatório. Esse é o tipo de coisa que não existe evidência de satisfação. Eu só estou dizendo o que é para ser feito, mas não estou dizendo de que forma é para ser feito, não estou dizendo qual é o produto final, não estou dizendo nada. Então esse é o nível mais baixo em termos de maturidade. Segundo nível, existe uma evidência, mas ela é genérica. Do tipo assim, olha, me faça um relatório no Excel de colunas no padrão da contabilidade. Existe, mas é genérico. Então a gente não tem um detalhe ali para a gente trabalhar com esse negócio. Mas ele já é melhor do que não ter padrão nenhum. Se eu melhorar um pouquinho mais, ou seja, ser mais maduro na minha sequência, eu vou ter. Existe a evidência específica, mas ela não está formalizada. Nós só conversamos sobre isso, mas a gente não formalizou, não descreveu. Item tal, eu quero desta maneira, assim, assim, assim. Então é natural que a gente tenha algumas distorções, mas já é infinitamente melhor do que a primeira e melhor do que a segunda. Se eu tiver um pouco mais maduro, existe evidência formal e a proposta como desafio. Olha que legal. Ela é formal e a proposta como desafio. Por que ela não é perfeita? É esse item proposto como desafio. Tudo que é proposto como desafio, a gente já sabe que não está redondo, que não está legal. Né? Então, assim, vai lá e vê se dá para fazer. Ok, beleza, mas pelo menos ela está formalizada. E no último nível, que é a grande maturidade, coisa de gente grande, coisa de adulto, é a evidência formal, específica e acordada. Então, formalizei, ela é muito clara e foi um acordo entre nós. Poxa, se eu tenho uma evidência formal, específica e acordada, dificilmente vai dar erro. Então, perceba, a cada linha vai aumentando a maturidade. Então, para cada critério, nós vamos ter seleções como essa. E aí, o que você vai fazer em função disso? O próximo passo é dizer o seguinte: isto acontece de que forma no meu projeto? Então, nós temos aqui a intensidade, que é não existe, existe, é formal, não é formal, babá, e qual é a frequência? Né? Nunca, raramente, usualmente, a maioria das vezes, frequentemente. Se frequentemente eu estou trabalhando de maneira formal, específica e acordada, maravilha, nós estamos trabalhando super bem com isso, né? Porque está tudo adequado dentro do meu modelo. Agora, se eu estou trabalhando só de vez em quando, né, depende de quem pede e tudo mais, demonstra a fragilidade do meu modelo. Então nós temos que trabalhar muito nesse conceito, olhar para isso e trabalhar esses dois vetores, intensidade e frequência, intensidade e frequência, beleza? Trabalhando esses dois vetores, eu consigo mensurar como que está a robustez da minha cadeia de compromisso. Definida essa frequência versus as intensidades, eu consigo dizer, então no meu exemplo aqui eu disse o seguinte, olha, existe evidência da satisfação, mas ela é genérica. E isso é assim, item 5, frequentemente. Então, frequentemente é genérico. O que isso vai me gerar? Vai me gerar um número não tão ruim, mas também não tão bom, né? Porque ele é constante e constantemente eu trabalho de maneira genérica. O índice vai ser baixo, tá? Então, esse cruzamento de um versus o outro vai gerar o cálculo de potencial. Cada critério deste vai desenvolvendo, então, percentuais. Então, no nosso exemplo aí, 80% de um, tem 53% do outro, 80% do outro, 53%, blá, blá, blá. Existe um algoritmo na ferramenta que vai calcular esse troço todo. Então, quando eu olho no meu exemplo aqui, eu estou com 67,78% das boas práticas de negociação. Isso é bom? De jeito nenhum, isso é ruim, né? Eu estou com 1/3 de negociações mal feitas. E aí, o que eu vou trabalhar com isso? Vou juntar todos os níveis e vou chegar ao nível de maturidade do meu projeto como um todo, que neste caso aqui é 31,74. Aqui vale uma pausa. Quando nós falamos de maturidade cruzada aqui, percebe que não é uma média. Eu estou com 80, depois 67, depois 74, depois 70, mas o resultado é 31. É 31 por quê? E aí vale a explicação para você aqui. É 31 porque eu parto de uma base 89. Então, quando eu falo que é 67, 78, 67, 78 de 89. Do resultado disso, eu aplico 74. Do resultado disso, eu aplico 70. Então, como sempre é menor que 100, eu tenho redutores de maturidade acontecendo. E o resultado final é 31,74. Significa o seguinte,
De 100% de boas práticas de gestão de compromissos, eu só executei 31,74. De 100%, eu só executei 31,74. No detalhe, lembra que todo módulo de treinamento aqui tem uma apresentação detalhada da ferramenta. Então fica com o conceito agora que a gente já tem, daqui a pouquinho você vai ver a apresentação detalhada da ferramenta. Importante entender isso, 31,74 das boas práticas. Se eu tenho 31,74 de boa prática, significa que o contrário disso, né, o que falta para dar 100, é a probabilidade de quebra de compromisso. Então olha que interessante, eu estou dizendo nesse exemplo aqui que 68,26% de quebra de compromisso. Ou seja, vamos arredondar para 70. 70 acho que é bom. Vamos arredondar para 70. 70% dos compromissos têm potencial de não se cumprirem. 7 em cada 10 coisas podem não sair como combinado. Imagina você chegando num comitê executivo explicando matematicamente, né, baseado na tua leitura e tudo mais, que 7 em cada 10 coisas podem acontecer como não esperado. Isso aqui, se a gente sabe já no início do projeto que isso vai acontecer, toda a nossa prática de gestão de mudança muda. Então, um bom diagnóstico de cadeia de compromisso, ele vai nos ajudar a maturar isso. E maturar onde? E aí os pontos frágeis vão aparecer aqui na nossa avaliação. Esse é o ponto-chave. A mensuração deve ser feita sempre separado. Lembra que existe o executor e existe o solicitante? Eu posso ter percepções diferentes de monta. O solicitante pode achar que ele está pedindo super bem, que está mega detalhado, que é isso que ele quer fazer e que tudo é óbvio. Aliás, a palavra óbvio é a palavra que mais atrapalha a gente construir projetos. O que é óbvio para um não é para outro. Então é legal sempre a gente separar os grupos e fazer essa mensuração que você vai aprender aqui com grupos separados. Deixa eu dar uma olhada na percepção do solicitante e deixa eu dar uma olhada na percepção do executor. Quando eu olho esses dois mundos, eu posso entender que existem problemas de engajamento aí que vão dificultar a nossa vida. Então, só relembrando, a técnica de mensurar o nível de maturidade da cadeia de compromisso, ela deve ser feita periodicamente. Por quê? O projeto é dinâmico, o projeto é vivo, o projeto se movimenta. Então, você olhar para isso de maneira fotográfica, né? Vou olhar só no começo do projeto, essa realidade pode mudar se for um projeto longo, um projeto de 6 meses, um projeto de 8 meses. Isso pode vir a trazer algum problema. Então, é legal fazer essa mensuração a cada virada de chave, a cada virada de fase, por exemplo, eu acho que é interessante fazer, se o projeto for muito longo. Se ele não tem fases muito... A cada sprint, se eu for trabalhar com ágil, eu posso fazer mês a mês, se o projeto for muito longo. Bom, o importante é ter cadência, e a gente mensurar isso e incluir no status report, para que a gente possa trabalhar. Não é só mensurar, evidentemente, tem que tratar tudo isso, a gente vai ver na parte da ferramenta agora como é que se faz isso, mas é muito importante trabalhar para que isso aconteça de maneira estruturada, com números e coisas. Então, uma boa análise da cadeia apresenta fragilidades de projeto. O que está pegando? Por que a gente não está fazendo? Então, quais são as imposições, falhas de planejamento, falhas de recurso? Quem nunca ouviu assim, olha, o projeto está apertado, mas se vira, que tem que... Não tem se vira, né? Vamos olhar o comprometimento, vamos ver, o recurso não está chegando, vamos tentar dar um jeito. Tentar dar um jeito não vai funcionar. Então, a gestão da mudança ela tem que olhar para isso e apresentar, olha, estamos com um problema aqui que pode trazer dificuldade. Olha, as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão sem tempo, a gente não está negociando adequadamente recursos, blá, 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 blá. Então, tudo isso pode ajudar. E a pressão em cima da gestão da mudança diminui bastante. Por quê? Aos olhos de quem está de fora, parece tudo muito óbvio. Eu sou a área de negócios, eu sei exatamente o que precisa ser feito. Eu sou a consultoria, eu sei como implementar. Eu sou a área de controles internos, eu sei o que precisa ser feito. Eu sou a área de comunicação. Cada um na sua realidade está correto e da sua forma de ver está olhando. Mas será que essas pessoas estão conversando? E aí o resultado é que a gestão da mudança acaba recebendo uma pressão muito forte de engajamento. As pessoas não estão engajadas. Não, pode ser que a gente tenha um problema de engajamento e ok, vamos resolver, mas pode ser que a gente tenha um problema simples de negociação, um problema simples de estruturação de pedido. As coisas não são pedidas da maneira como tem que ser. Né? Coisa simples do tipo, e é natural quando a gente trabalha com projetos de tecnologia, não, o meu modelo ele é standard e tem a melhor prática mundial.
É assim, a melhor prática mundial vai funcionar para mim. Aí o outro entendeu assim, não, vai funcionar para mim porque é a melhor prática mundial. Só que a minha prática é diferente da mundial. Pronto, quebrou o compromisso aí no meio do caminho. Então, uma boa análise, um bom diagnóstico, ele vai ajudar a trazer números e identificar, olha, eu consigo fazer engajamento sim, mas a gente precisa tratar essas questões de compromisso que estão pegando aqui dentro. Agora, você vai aprender como mensurar isso. Existe uma ferramenta super detalhada com todos os níveis, com todas as práticas, com todos os gráficos, e é o que a gente vai ver na sequência. Então agora a gente parte para ver a ferramenta e depois volta para o nosso fechamento. Vamos lá? Vamos falar de ferramenta. Olha que bacana que é o nosso modelo de mensuração de cadeia de compromisso. É um negócio bastante simples de utilizar e simples de interpretar. Então, vamos pegar o nosso projeto aqui. Relembrando, eu tenho 4 pilares de execução: solicitar, negociar, executar e avaliar. Eu tenho todos esses níveis. Para cada nível disso, eu tenho critérios quanto ao item solicitado, quanto à utilização, quanto à forma esperada e assim sucessivamente. Relembrando, cada critério de avaliação, então uma solicitação, se eu vou solicitar quanto ao item ou serviço solicitado. Lembra, eu tenho níveis de maturidade. O nível mais estúpido e mais baixo é pedidos são feitos de maneira verbal e sem detalhe. Existem detalhes do que se espera, mas não há formalização. Existe formalização, mas não há detalhes suficientes. Existe formalização com detalhes adequados. Maravilha. E não existe nenhum pedido que saia sem efetiva formalização. Olha que bacana. Então, como é que você vai avaliar isso aqui? Primeira forma que você vai fazer é preencher, evidentemente, né? Lembrando que eu tenho que fazer essa avaliação de 2 maneiras, ou solicitante ou executor, então vou me posicionar, quem eu sou aqui. Lembre-se que na hora de montar a sua avaliação, é preciso ter mais de uma pessoa no grupo, para que a gente não fique contaminado. Então, você vai pegar solicitantes, legal, pega 2, 3, 4 pessoas da área solicitante do projeto e fala, vamos preencher isso aqui junto? Tá? Então, a gente olha em conjunto isso aqui. E aí nós vamos dizer o seguinte, olha, quanto ao item ou serviço, o que vocês acham? A gente não deu verbal e sem detalhes, a gente fez formalização. Ah, existe formalização, mas não tem detalhes suficientes. Bom, beleza. Cheguei neste nível aqui, parei. Agora, isso acontece só de vez, isso nunca acontece, né? É bem estranho a gente falar, não, eu cheguei à conclusão, mas nunca. Mas ok. Nunca acontece, raramente acontece. Não, é assim e é assim na maioria das vezes. Eu vou chegar aqui e vou colocar um X. Ponto. Matei um X aqui. Beleza. O que eu estou dizendo? Que quando eu falo quanto ao item ou serviço solicitado, existe formalização com detalhes insuficientes e isso acontece na maioria das vezes. Percebe? Intensidade e frequência. Um único X em toda essa área aqui. A gente não vai marcar mais de um X por quadrado. Se você fizer isso, vai dar erro. E vai dar erro e você não vai conseguir entender por quê. Só posso ter um X em cada grupo de 30 células, que são essa aqui. São 6 por 5, se eu não me engano. É isso mesmo, 6 por 5. Ok? Então, eu vou preencher os outros, até para ser rápido aqui, de uma maneira um pouco mais aleatória. Só para que a gente tenha conteúdo. Observe que aqui em cima tem uma barra vermelha. Essa barra me indica que eu não preenchi adequadamente tudo. Enquanto eu não preencher tudo, ela vai continuar vermelha. Beleza. Preenchi tudo, ela some, ela desaparece. E se eu marcar mais de um, ela vai ficar vermelha de novo. Então, sumiu a barrinha vermelha lá em cima, é sinal que está tudo preenchido adequadamente. Aqui é a mesma coisa. Pergunta a pergunta. Eu vou preencher de maneira aleatória, só por causa do tempo do nosso vídeo. Mas você já entendeu que eu tenho que trabalhar as perguntas. Sempre, em todos os níveis. Ok. Primeira checagem que eu vou fazer é se as barras vermelhas sumiram. Sumiram, elas não estão aqui, é sinal de que eu preenchi adequadamente. Aí eu vou medir agora meu nível de quebra geral. Eu vou vir aqui na aba nível de quebra geral e vou analisar. Meu nível de solicitação.
de acordo com as minhas respostas lá que foram genéricas, eu estou com 71% de boas práticas e solicitação, estou com 68 e alguma coisa de negociação, minha execução está em 67 e minha avaliação está em 72. A relação entre esses números deu 24 e 17, que quer dizer que nesse meu projeto fictício existe uma probabilidade de 75,83% de quebra. Essa quebra quer dizer o seguinte: quase 8 em cada 10 coisas não vão sair como previsto. Meu Deus! Então, voltamos lá atrás. E o que eu tenho que fazer para melhorar? Eu vou pegar aqui o meu pior nível. Pior nível é o quê? É a execução, que está com 67, 78. Vamos entender o que está acontecendo? Execução. E vamos lá, eu estou dizendo, ó, existem rituais que estão baseados unicamente em documentos. Gente, dá para melhorar isso? Dá. Como é que a gente melhora? Vamos fazer rodadas de entendimento? Legal. Então, o entendimento é feito com solicitantes. Os recursos são comprometidos com os provedores. Vamos fazer eles serem não só comprometidos, mas também priorizados. E isso vai acontecer frequentemente. Percebe? Ações que eu vou propondo para a gestão do projeto podem mudar a cadeia de compromisso. Aqui, ó, recursos, tarefas são planejados, mas isso acontece raramente. Vamos deixar assim, mas vamos fazer com que isso aconteça na maioria das vezes? Beleza. Só essas 3 ações levam o meu nível de execução, que estava em 67 alguma coisa, para mais de 75. Já subiu aqui de 24 para quase 27. Vai melhorando a cadeia de compromisso. Então, ações que eu posso tomar que vão melhorando a cadeia de compromisso. Gestão de mudança influenciando a gestão do projeto, baseado em boas práticas aqui. Por fim, para que a gente possa compor um bom gráfico de maturidade, trabalhar com isso na apresentação de status ou teu relatório final, eu tenho níveis de maturidade geral, onde eu tenho aqui, ó, o nível atual, que é a barra azul, incipiente, informal, gerenciado, que são meus níveis de maturidade. O ideal é que eu fique acima do estabelecido, né? Então acima da barra azul. E aí eu começo a entender onde que está a minha fragilidade em cada um dos gráficos. Por exemplo, quanto à solicitação, está na cara aqui qual é o meu problema. Propósito e prazo. Propósito, prazo e localização. Esses 3 fatores não estão adequados. Vamos voltar lá e vamos entender o que é propósito. Vamos lá. Quanto à utilização, quanto ao propósito, tá aqui, ó. O propósito da solução é claro, mas não é específico. Poxa vida, vamos melhorar isso, né? Vamos fazer com que ele seja claro e específico para quem ouve. Se a gente fizer isso, e isso acontecer a maioria das vezes, a gente vai conseguir um belo salto no meu resultado. Ó. Melhora meu nível de quebra aqui e o meu gráfico de maturidade muda. Ó. Meu propósito já foi lá para cima. Então eu já consigo melhorar. Eu tenho que analisar o gráfico, voltar lá no meu formulário, entender por que isso está acontecendo e aí promover as ações. Não basta só mudar no gráfico, obviamente, você tem que promover a ação para que você possa mudar. E assim em cada um dos gráficos, eu vou sempre olhando o ponto que está cruel, o ponto que está mais fraco e a partir daí trabalhar. Então agora imagine você levando esta ferramenta para uma reunião de status onde você pode mostrar como que o engajamento está sendo prejudicado, em qual dos fatores, por que está acontecendo e o que tem que ser feito para melhorar. Gente, é ação de gestão de mudança funcionando na prática, fazendo um gerenciamento de ponta. Então, utilize essa ferramenta, testa, pega teu projeto, coloca aqui dentro, faça essa leitura com cabeça de executor, com cabeça de solicitante e você vai ver que você vai ter muito conteúdo interessante, não só para analisar, para pensar, mas para definir ações mitigatórias. E o seu papel, o valor como gestão de mudança, ele vai crescer bastante. Então, faz o download da ferramenta e utiliza. Agora, vamos voltar lá para a teoria para a gente fazer o fechamento da aula. Te vejo lá. Voltamos do nosso fechamento. Olha que bacana, né? Vamos entender, você viu na ferramenta que legal que é trabalhar com isso? Número, né? A gente consegue trabalhar, mensurar, trazer, estruturar. Chega de abraçar a árvore, né? Vamos apresentar de uma maneira coerente. Significa que a gente não tem que atentar para as pessoas? Lógico que não, é maravilhoso a gente atentar para as pessoas e apresentar de maneira estruturada. Agora vamos ver o que a gente aprendeu nesta aula aqui. Primeira coisa importante aqui,
atrasos, retrabalhos, prejuízos, bababá, bababá, é falha na cadeia de compromisso. Então, projeto que está começando a atrasar, a boca do jacaré na curva S lá está abrindo, tem muita tensão na reunião de status, pode medir a cadeia de compromisso que você vai encontrar um problema lá. Normalmente é isso que acontece. Por que isso é importante? Porque cada tarefa tem uma relação entre solicitante e executor. A gente precisa mensurar isso e precisa trabalhar de maneira bem estruturada esse modelo. A mensuração deve ser feita sempre separada, com os dois públicos, porque a percepção de um pode não ser a do outro. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E tudo isso deve ser reportado de maneira integrada no seu relatório de status, na sua percepção e, óbvio, cabe à gestão de mudança, com toda a sua habilidade de gestão de pessoas, resolver esses problemas ou endereçar quem possa resolver. Só que agora, com a informação correta, com tudo funcionando adequadamente. É incrível como a gente consegue fazer esse tratamento funcionar de maneira adequada, né? Então, continue assistindo aqui os nossos treinamentos, faça a sua parte, faça o seu trabalho, né? Desenvolva-se aqui, pratique bastante, pega a ferramenta que você conheceu hoje, traga para o seu mundo aqui, e tem muita coisa bacana que você vai aprender. Então eu fico por aqui e até o próximo módulo. Espero que você esteja gostando. Até mais.